Em meados de 2016, eu estava procurando alguma coisa para fazer, até que um amigo me mandou uma mensagem me convidando para entrar em uma das maiores comunidades de FNAF do Brasil. E foi assim que eu encontrei a FNAF AMI no Brasil, uma das maiores, se não a maior, comunidade de FNAF brasileira, com mais de 400 mil membros atualmente. Mas espera aí, o que é Amino? Amino é basicamente uma rede social criada em 2012 que permite aos usuários criarem e participarem de comunidades de vários tipos, como animes, jogos e RPG. A Amino funciona como um fórum, onde os membros podem postar conteúdo, participar de chats e interagir com outros usuários. E foi no Amino onde a maior parte da comunidade de FNAF do Brasil surgiu, que se eu não me engano, foi totalmente inspirada na comunidade inglesa do FNAF Amino. Sim, existem outras comunidades de FNAF no Amino, e por sinal, a comunidade inglesa é a maior comunidade de FNAF da Amino, e a comunidade brasileira era como todas as outras, com pessoas compartilhando suas fanarts, teorias, curiosidades, fanfics e até jogando RP pelos chats da Amino. Basicamente todo o conteúdo era tudo sobre FNAF obviamente. A comunidade era bem simples e foi criada há muito tempo, em 2016. No começo, a comunidade não era tão famosa, mas depois de um tempo, ela foi ganhando uma certa popularidade, até que vários youtubers acabaram divulgando o FNAF AMI no Brasil na época, ganhando um enorme público. Na comunidade, havia certos tipos de blogs que eram bem comuns, como os de memes de FNAF. Alguns membros criavam seus próprios memes sobre FNAF, enquanto outros pegavam memes de outros blogs e os repostavam em seus próprios blogs. Tenho quase certeza de que você já viu um meme de FNAF com a marca da água da Amino na parte inferior da imagem. Isso acontece porque, toda vez que você baixava uma imagem na Amino, ela vinha com essa marca d'água. Esse tipo de marca d'água se espalhou como uma pandemia. Existem memes com um acúmulo de até 10 marcas d'água da Amino. Simplesmente porque muitas pessoas baixavam a imagem de alguém e depois outra pessoa baixava de outra, gerando várias marcas d'água no mesmo meme. E cara, os memes de FNAF dessa época eram uma bosta. Cada meme era pior que o outro, com vários memes sem sentido e que dá vergonha só de ler. Mas, em 2016, eu achava isso o auge do humor. Mas na comunidade, o conteúdo não era só sobre memes, curiosidades, RPG, etc. Também havia alguns blogs muito cringe de chips de FNAF, ou teorias que não faziam sentido algum, basicamente todos feitos por crianças esquisitas da época. Eu queria especificar que 90% dos blogs de teorias eram horríveis, com cada teoria bizarra sendo uma verdadeira pérola. Existiam teorias desde as mais complexas até as mais preguiçosas possíveis. A maioria das teorias da FNAF Amino era ruins e acabava sendo refutada pelos membros que sabiam um pouco mais da história de FNAF na época. Mas mesmo assim, as pessoas preferiam acreditar nas suas próprias teorias que mais pareciam fanfics. Antigamente, a melhor maneira de você fazer amigos na comunidade era com os chats públicos, onde existiam chats de todo tipo, como chat de teorias, chips, memes, e o mais comum de todos, que eram os chats de RP. Nesse tipo de bate-papo de RP, as pessoas fingiam ser os animatrônicos de FNAF, o que era bastante comum na época. Tinha pessoas que fingiam ser o Fox de FNAF mesmo, até o Freddy, e eles atuavam em cenários fictícios como a pizzaria de FNAF 1, a 2, e até tinha a escola de animatronics. E isso era o pior tipo de chat possível. Esse tipo de chat de RP era o ninho do web namoro. Tinham pessoas fingindo ser o Fox, só para namorar alguém que fingia ser a Mangle no RP, que era um chip bem famoso. E isso não era tão legal, porque o Fox underline fofinho podia ser uma criança de 10 anos, enquanto a Mangle fofa podia ser um adulto de 42 anos. Mas se você acha que os outros chats sobre outros assuntos eram tranquilos, está enganado, porque nos outros chats sempre rolavam tretas, com crianças brigando com crianças. Sempre acabava com alguém sendo banido pelos staffs da comunidade. Mas tinha alguns chats que eram legais. Aliás, na FNAF Amino eu fiz vários amigos por conta dos chats de memes e teorias, onde eu e algumas pessoas conversávamos sobre teorias, memes, e debates sobre os próximos FNAF. Como toda a comunidade, o FNAF Amino no Brasil tinha suas partes ruins. A partir de agora, vou falar sobre todas as polêmicas e problemas da comunidade, tretas, reclamações, etc.
é falar um pouco sobre a minha perspectiva da época. A comunidade de Five Nights at Freddy's sempre teve vários fãs menores de idade, crianças loucas que se aventuraram muito cedo na internet. Como FNAF tinha uma grande fanbase lotada de crianças, algumas delas acabaram entrando na comunidade do FNAF Amino BR, e infelizmente não era possível controlá-las. Havia tantas crianças que eu tenho quase 100% de certeza de que 99% dos membros da comunidade do FNAF Amino eram crianças, e os outros 1% eram adolescentes. Essas crianças na comunidade de FNAF eram chamadas por alguns usuários de kids, basicamente uma criança chamando a outra de criança, só que em inglês. Mas o real problema dessas crianças na comunidade era que algumas eram legais e outras nem tanto. Por exemplo, havia as crianças que buscavam coisas diferentes, como namorar, que eram o tipo mais insuportável. Também havia as crianças que te xingavam sem motivo nenhum. E também tinha as crianças que odiavam outras crianças. É por causa disso que os membros da FNAF Ami no Brasil acabavam sendo tóxicos, já que todo mundo era considerado kid. Se você escrevesse uma palavra errada sem querer, era chamado de analfabeto, de kid e acusado de matar o português. Basicamente, era uma criança zoando a outra só porque errou uma palavra. Isso acontecia o tempo todo, com várias críticas e blogs falando sobre como as crianças da comunidade eram insuportáveis, criando até chats escritos sem kids. Até que os próprios líderes da comunidade tiveram que se pronunciar sobre isso e comentar sobre a situação. Como quase 100% dos membros da comunidade eram crianças, existiam muitas tretas na comunidade. O maior palco de tretas eram os chips de FNAF. Na comunidade, existiam pessoas que ou gostavam dos chips de FNAF ou não gostavam. Também havia aqueles que brigavam dizendo que um chip era melhor que outro. Um exemplo disso foi uma treta entre os fãs de dois dos chips mais famosos de FNAF, Foshang e Foshika. As duas comunidades brigavam o tempo todo para ver qual era o melhor chip de FNAF. Os comentários e blogs desses chips viravam uma zona de guerra, com xingamentos e tretas, só para saber qual chip era melhor. Mas isso não foi um dos maiores problemas da comunidade. Havia pessoas fazendo chips absurdos, como Mangly X Spring Trap. E se você criticasse esse chip, explicando o motivo pelo qual achava que era errado, a pessoa simplesmente te xingava por não gostar do chip. Como a maioria era criança, elas simplesmente ignoravam sua opinião. Por isso, muita gente na comunidade começou uma revolução contra os chips de FNAF e quem os apoiava, formando um grupo chamado de anti-chips. Os anti-chips eram um grupo que odiava qualquer chip de FNAF, argumentando que os animatrônicos tinham almas de crianças mortas, e por isso não deveriam ser chipados com ninguém. Em cada blog de chip de FNAF, provavelmente havia um anti-chip comentando por que chipar animatrônicos era errado. E se a própria comunidade já era um caos por causa das brigas para saber qual chip era melhor, com a chegada dos anti-chips, a situação só piorou ainda mais. Outro palco de tretas na comunidade eram as pessoas fazendo tracingo e roubando fanarts de outras pessoas, fingindo ser os autores das artes. Geralmente essas pessoas pegavam fanarts do Pinterest. A staff da comunidade sempre baniam essas pessoas quando eram descobertas. Isso era bem comum na época. Agora eu vou falar sobre algumas tretas bem mais polêmicas da comunidade de FNAF Amino, que deram o que falar na época, coisas que eu lembro de ter acompanhado. Lembrando que eu não estou aqui para atacar ou acusar ninguém, apenas vou narrar alguns fatos sobre tretas que aconteceram na Amino. Na FNAF Amino rolou meio que uma treta com o youtuber MLR30. Para falar a verdade, eu não sei se isso foi realmente uma treta, mas contextualizando, o MLR30 tinha uma conta na FNAF Amino, onde ele postava vários blogs sobre FNAF e interagia mais com os fãs. Até que de repente um membro da comunidade fez um blog criticando o MLR30, o acusando de plagiar um youtuber gringo, chamado de Sabino69. Logo depois disso o MLR30 viu essa crítica e respondeu em outro blog se defendendo, dizendo que ele acha várias teorias em vários sites, e que nem tudo é cópia. Mas outro membro fez outro blog criticando o MLR30, acusando-o de copiar thumbnails do youtuber gringo 8-bit Gaming, com prints como prova da acusação. Depois de um ano desse blog, o youtuber Mr. Leo respondeu o blog, e disse as seguintes palavras: verdade, eu emprestei uma thumbp que queria postar rápido para o meu público, mas isso foi há 2 anos eu acho. Bem, não deu para entender exatamente o que ele disse,
Mas eu acredito que ele mencionou ter pegado uma thumbnail emprestada porque queria postar um vídeo o mais rápido possível para o público dele. Logo depois dessa pequena treta, em 2019, o Léo deixou a Mino, sendo um dos membros mais famosos com 19 mil seguidores, o que é muito. Outra polêmica que deu o que falar na época foi a treta da Mandica, uma artista bem famosa e respeitada na FNAF Mino. Ela era adorada pela comunidade pelos seus ótimos desenhos, mas esse também foi o motivo pelo qual várias pessoas começaram a odiá-la. Alguns usuários fizeram comentários e até blogs criticando-a, dizendo que seus desenhos eram muito sensuais e que ela sexualizava os personagens. Depois que as pessoas criticaram muito seus desenhos, a Mandica se defendeu no seu DeviantArt, onde chamou as pessoas que a criticavam de kids, crianças em inglês. Ela realmente não estava errada, pois a maioria dos usuários do FNAF Mino eram, de fato, crianças. A Mandica também disse que, se fosse para criticá-la, deveriam criticar outros artistas que faziam artes semelhantes às dela. Também houve polêmicas de que alguns curadores estavam perdendo o cargo de curador por supostamente criticarem os desenhos dela. Mas isso não tem provas. Logo após toda essa dor de cabeça, a Mandica decidiu sair da FNAF Mino, tudo por causa do ódio que ela estava tomando. É como vocês sabem, a comunidade era muito tóxica e sem piedade. Depois de alguns meses dessa polêmica, um amigo da Mandica disse que após ela sair da comunidade, ela ficou super chateada, porque as pessoas estavam xingando ela e falando mal dela pelas costas. Após deixar a comunidade, a Mandica começou a trabalhar para o Cory nessa época. Se eu não me engano, hoje em dia a Mandica é a esposa do Cory, e até faz algumas thumbnails para ele. No final do blog, o amigo dela pergunta se os xingamentos valeram a pena. Na minha opinião, os desenhos dela realmente eram um pouco sus. Isso não tem como negar, mas também não era necessário todo o ódio que ela sofreu. Aliás, na minha opinião, boa parte do ódio que ela sofreu foi por causa que ela desenhava muito bem. Se você notasse os comentários, dava pra perceber que alguns comentários tinham um pouco de inveja. Mas é só minha opinião. Em 2019 a FNAF Mino já estava um caos, sendo uma comunidade super tóxica. As coisas pioraram ainda mais quando um dos membros mais importantes e antigos da comunidade fingiu sua própria morte. Toda a fonte e informações que eu vou mencionar agora foram fornecidas pelo próprio usuário que fingiu sua morte, e esse cara se chama Dead. Ele fez um post detalhado sobre toda a história e polêmicas da FNAF Mino de 2016 a 2021, da perspectiva dele. Se você quiser ver algumas polêmicas da época, eu recomendo que você leia esse blog. O blog é bastante grande e aborda temas como política, investigação, democracia e exposed, tudo dentro do contexto da FNAF Mino. Eu até consideraria fazer um vídeo mais longo sobre as informações do blog do Dead, mas achei o blog muito confuso. É também porque eu tô com preguiça. Voltando ao assunto principal. Esse usuário, Dead, era um dos membros mais respeitados e antigos da comunidade de FNAF Mino. Mas ele, depois de se envolver em várias tretas, em 2019 ele decidiu forjar sua própria morte, deixando toda a comunidade em choque. Claro que, depois de um tempo, ele foi descoberto de alguma forma e, obviamente, recebeu muito hate no blog onde ele fala sobre esse acontecimento. Ele diz que fez algo detestável e que a notícia sobre sua suposta morte se espalhou por todo lugar, incluindo o Twitter, e chegou até a ex-membros da FNAF Mino. E todas as informações que eu vou falar agora são informações do blog do Dead, que, como eu disse anteriormente, fez um blog contando toda a história da FNAF Mino na visão dele. Os curadores e os líderes eram quem administravam a comunidade, sendo essas pessoas que baniam os membros que quebravam as regras e que também ajudavam os membros da comunidade. Os curadores ocupavam um cargo abaixo dos líderes, funcionando como seus ajudantes. E também havia os mini-staff, que eram ajudantes dos curadores, ou seja, um cargo ainda mais abaixo. Mas ninguém se importava com eles. A grande questão sobre os líderes e os curadores é que eles eram bastante criticados pelos membros da comunidade. Alguns membros os chamavam de babacas, reclamavam da falta de conteúdo na aba de destaque, das regras que consideravam ruins e das tretas desnecessárias nas quais os líderes se envolviam. Pelo menos, era isso que várias pessoas criticavam nos líderes. E, aparentemente, os membros estavam certos. No blog do Dead, ele confirma que os staff eram abusivos,
Ele também mostrou uma print de um dos líderes da comunidade sendo completamente babaca. Também é bom lembrar que Staff ajudou um membro em uma trollagem bem levinha, pedindo tags horríveis, como vítima de estupro. Para quem não sabe, a Staff pode colocar tags no seu perfil, e o cara pediu para a Staff da Amino colocar vítima de estupro, e eles simplesmente aceitaram numa boa. E essa polêmica só acabou em um pronunciamento meia boca, onde o membro que fez essa trollagem da tag disse que tudo foi uma brincadeira entre amigos e Staff. Engraçado que, se fosse um membro comum da comunidade, ele seria banido, mas como era amigo dos líderes, pode, né? Enfim, isso não é nem 80% das tretas e polêmicas da FNAF Amino, galera. Todas essas informações que eu falei do vídeo, eu peguei dos blogs da comunidade da época, sobre as tretas, e também sobre o que eu presenciei na época. Provavelmente, as outras tretas da comunidade acabaram virando Lost Media e se perderam, com poucas pessoas sabendo sobre alguns assuntos. E tudo isso só foi para mostrar como a FNAF Amino era caótica e tóxica. Mas, além disso tudo, a FNAF Amino foi incrível e super marcante para mim. Aliás, foi por conta dessa comunidade que eu fiz vários amigos. Hoje em dia, felizmente, a FNAF Amino se encontra quase falida. Atualmente, ela está quase abandonada e sem conteúdo. A comunidade ainda conta com alguns membros antigos, com um pico de 40 pessoas. Antigamente, a FNAF Amino chegava a ter 1000 pessoas simultaneamente, pelo que eu me lembro. Uma das coisas que mais vou sentir falta na FNAF Amino é os membros cringers da comunidade. Eu ria muito com as pelouras dessa comunidade. Eu podia fazer um vídeo só com tantos comentários e blogs idiotas da FNAF Amino. Aliás, eu queria mencionar o maior meme da FNAF Amino, o líder Fox, o maior líder que a Amino já teve. Mas me diz, você já fez parte da FNAF Amino? Ou você está conhecendo agora? Se você já fez parte, me conte como foi sua experiência com a comunidade nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tchau.